Nesse vídeo eu vou explicar para vocês uma dúvida que tem sido deixada aqui nos comentários desse canal a respeito da ajuda do INSS, que é o BPC e LOAS, as diferenças do que eu estou me referindo. Então o BPC para com o LOAS, as suas diferenças lá no site do INSS para idosos e pessoas com deficiência, ainda que não tenham pago nem um pouco de INSS ou pagaram um pouco aí para a Previdência, que podem ter direito a pelo menos ao valor de um salário mínimo, desde que comprovem também a necessidade dessa ajuda. Então, muito se fala sobre o BPC e LOAS, essas siglas que tratam da ajuda do INSS, mas afinal, qual é a diferença entre essas duas siglas? Nós vamos entender juntos e eu peço que você já ajude outras pessoas compartilhando esse vídeo agora lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela participação, gratidão a todos que já são inscritos. Eu tenho que deixar, é claro, um convite especial para aquelas pessoas que ainda não são inscritas nesse canal. Vou pedir para você se inscrever agora e ativar o sininho das notificações, aproveitar essa oportunidade de ficar informado, porque eu vou fazer esse trabalho todos os dias e não vou cobrar nada de vocês. É de graça a inscrição, pode se inscrever, você vai estar colaborando com o meu trabalho. E claro, quero deixar também um agradecimento, um forte abraço às pessoas que têm deixado o seu carinho através dos comentários desse canal. Meu muito obrigado. E dizendo a vocês que eu não posso responder a perguntas muito pessoais, porque eu teria que estudar o seu caso pessoalmente para dar essa resposta, mas vou tentar aqui de forma geral sempre ajudar as pessoas. Na realidade, o BPC, o benefício de prestação continuada, é uma prestação mensal no valor de um salário mínimo sem acesso ao abono anual, o 13º, né, como previsto na lei que dá origem ao benefício. Então, essa lei diz o seguinte, que é uma ajuda que é passada para as pessoas de baixa renda, e essa ajuda não é um benefício do INSS. Essa ajuda ela vem do governo. Até os anos 90, antes dos anos 90, era o trabalhador que tirava do seu bolso essa ajuda para com as pessoas que não tinham condições. A partir dos anos 90, foi criado a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a lei que prevê o pagamento do BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então, dessa maneira, por que as pessoas não recebem 13º salário quando recebem essa ajuda do governo, esse amparo social? Porque não é um benefício previdenciário, da Previdência, não é um benefício do INSS. Na realidade, é uma ajuda que vem do governo para as pessoas que não tiveram condições de pagar o INSS. Então, dessa maneira, não existe diferença. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, é o nome que se dá àquele pagamento que a pessoa recebe de ajuda. Nós vamos falar daqui a pouco quando a pessoa tem direito. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês também no final desse vídeo. Já a LOAS é a lei que diz como o BPC deve funcionar. Então não é uma coisa, é totalmente diferente da outra. Então LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, é o conjunto de informações que vai falar como funciona o amparo social, que é o benefício de prestação continuada às pessoas que não pagaram o INSS. Então não tem nada a ver, são totalmente coisas distintas, tá? Mas não tem diferença nenhuma. BPC é LOAS, porque a LOAS simplesmente é a lei que explica como o BPC deve pagar os benefícios através do INSS. Só que como não tem contribuição, é o governo quem paga essa ajuda. Então qual a diferença entre LOAS e BPC? Nenhuma. LOAS é a lei e o BPC é a ação, é o pagamento do benefício. Por que tem que ter essa ação do INSS? Porque o INSS é quem vai fazer, vamos dizer assim, uma espécie de filtro para escolher quem são as pessoas que têm o direito no que diz, segundo o que diz a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Então o INSS, ele apenas faz a vistoria social, né, que é a assistência social, e também, se for o caso de deficiência, vai fazer ali a perícia médica. Se for apenas pela idade, apenas a parte social. Só que o INSS não tem condições de fazer tudo isso. Primeiro, você tem que estar inscrito no CadÚnico,
que é o Cadastro Único do Governo Federal, para localizar as pessoas que precisam dessa ajuda. O governo teve muita dificuldade de localizar as pessoas que precisam de ajuda, queria pagar dinheiro, por exemplo, durante o período da pandemia, e não localizava as pessoas porque elas nunca fizeram o cadastro do governo para serem localizadas. Então, uma grande dificuldade também. Então, a dica é: faça o seu cadastro único do governo federal lá no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é simplesmente a assistência social da sua cidade. Mantenha também atualizado para que você não tenha problemas, tá? Então, quando o idoso tem acesso a esse benefício ao completar 65 anos, homem ou mulher, mas depende da solicitação lá no INSS. Apesar de ser um benefício de assistência, de ajuda, um benefício assistencial, o INSS é o responsável pela análise desse pedido, desse requerimento. Não. Quem possui uma incapacidade duradoura de natureza física, mental, sensorial ou intelectual, desde que impeça a atividade profissional, pode ter acesso ao benefício, não precisa ser apenas para os idosos. Então, esse benefício ele não é de exclusividade para os idosos, tá? Não é de exclusividade para os idosos. Pessoas de qualquer idade, pode ser um recém-nascido, pode ser uma criança, um adolescente, pode ser um adulto, tendo dificuldade de interagir com a sociedade, essa pessoa pode ter acesso ao BPC de acordo com a seguinte dica que eu vou dar agora. Então, quando a família é considerada de baixa renda para ter acesso a esse benefício? Olha, a avaliação é feita por meio da assistência social. Por isso, é necessário aí que o interessado leve ao INSS no dia lá agendado, né, para o seu atendimento, o protocolo do seu pedido, que é o pedido feito ali no INSS, e também um estudo social feito por um assistente social. Basta procurar a assistência social lá no CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Toda cidade, pelo menos, tem um CRAS. Vou fazer o seguinte, vou deixar para vocês aqui nesse vídeo, logo aqui embaixo, uma lista onde você pode encontrar o CRAS mais perto da sua casa, a assistência social mais perto da sua casa, mas já vou dar uma dica antes. Na dúvida, você vai procurar a prefeitura da sua cidade para saber, olha, onde eu encontro a assistência social aqui na cidade. Tem um CRAS aqui perto? Se não tiver, qual o setor aqui do município, né, qual o setor aqui da prefeitura que atende a assistência social? A família deve estar inscrita e atualizada no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, antes de apresentar os documentos lá na unidade do INSS. O INSS pode cancelar o benefício? Como se proteger disso? Como eu disse, eu ia trazer dicas aqui para vocês. Muitas pessoas acreditam que o LOAS, principalmente para o idoso, né, 65 anos ou mais, ou para criança com deficiência ou adulto com deficiência, é pelo resto da vida. E isso não é verdade. Isso aqui é uma ajuda, então, portanto, não é para sempre. O INSS pode cortar o benefício desde que as condições que deram origem ao benefício, se elas mudarem, se elas forem alteradas, né? Como, por exemplo, se a idade não pode ser alterada, é lógico, né? Fez 65 anos ou mais, então esse princípio continua permanente. O que pode gerar dificuldade para o cidadão, no caso, é em relação à renda da família se mudar e também a incapacidade dessa pessoa interagir com a sociedade. Por isso, o beneficiário que é incapaz deve manter o laudo médico atualizado e ficar atento aí também tanto o idoso quanto o incapaz, quanto ao requisito da renda familiar. Existem vários recursos a serem feitos pelo próprio INSS, mas se o interessado não conseguir resolver o problema direto no INSS, também pode recorrer para a justiça com ou sem a ajuda do advogado. Aí, escolha da pessoa. Se ela for direto na justiça, né, buscar a ajuda do defensor público, nesse caso, não vai ser um advogado ali que vai atender você, tá? Porque, por exemplo, a OAB não vai fornecer um advogado para você ir contra o Estado. Nesse caso, você vai ter a ajuda do defensor público e você não vai poder ficar cobrando ele como você cobra o advogado aí, né? Você vai ter a resposta da justiça, você vai ter que correr atrás dessa informação lá na justiça para saber, ó, como está meu processo, como está o andamento. Ao contrário do advogado, que vai até a última instância defendendo você aí para conseguir, né, o resultado. Então, eu aconselho que você busque um advogado, porque você não vai pagar esse advogado do seu bolso.
você não tem direito ao benefício, mas a justiça pode passar por cima da lei e pagar o benefício para você, e o que você receber de atrasado, você vai pagar a porcentagem para o advogado, ou seja, você não pagou um centavo, não vendeu uma galinha do seu quintal, não tirou nada aí do seu embornar para pagar esse advogado. Então, vale super a pena contratar um advogado particular, mas tem que conversar muito bem antes, tá? Então, cuidado aí com o advogado lá do estado, porque o cara vai lá, vai entrar com o processo para você, você vai ter que correr atrás disso. Enquanto você tem um advogado, quem vai esquentar a cabeça é lá o profissional. Não existe milagre, tá? Entrou na justiça, vai ter que aguardar o tempo da justiça. Quem decide é o juiz, ou seja, a quantidade de trabalhos existentes lá naquele fórum é que vai falar o tempo, a necessidade aí, e tudo vai ser apresentado. Se é para uma pessoa por incapacidade ou uma pessoa idosa, é lógico que já é pedido logo de cara pelo profissional, pelo advogado, a antecipação de tutela. Você não tem nem que pedir isso para o seu advogado, ele tem essa consciência. Só que o juiz exige que se passe por todas as fases para ele poder dar essa possível antecipação de tutela. O que é antecipação de tutela? Começar a pagar você antes mesmo do processo acabar, porque o processo vai demorar anos, tá? Só que você pode começar a receber no meio desse processo, assim como você pode ser cortado no meio desse processo. A grande dúvida é, você vai receber o BPC, a renda é maior do que aquilo que diz a lei? Somente na justiça. Não tem como, infelizmente o INSS não se adequou ainda para, por exemplo, a renda é 25%. Aqui em 2022 seria o equivalente a R$ 303 por pessoa da casa. Se for R$ 304, R$ 305, passou R$ 1, eles já negam, tá? Não tem recurso, o INSS é na lei, ou seja, ele é cego apenas o que está escrito na lei. Dessa forma, somente a justiça vai poder ajudar vocês passando por cima disso. Tá, existe aí uma questão que foi aprovada lá em 2021, dizendo que seria até meio salário mínimo, mas o governo não assinou uma medida provisória para fazer valer isso, afirmando que não tem dinheiro para isso. Então, continua como está, é 1/4 de salário mínimo, somente a justiça pode passar por cima disso. Então, não existe milagre, é demorado. Aconselho que você procure a orientação de um profissional. Por quê? Se você for procurar a Defensoria Pública, você foi no INSS, buscou o BPC, ele foi negado, indeferido. Você vai procurar a Defensoria Pública sem advogado, o que vai acontecer? Ele não vai orientar você da melhor maneira, né, para você conseguir o benefício. Simplesmente vai entrar com a ação pedindo, né, para ver se você tem direito. Aí vai mandar assistência social na sua casa para fazer uma investigação, e se for caso de deficiência vai mandar uma perícia médica da justiça. Aí você não vai ter orientação do advogado quanto à assistência social, documentação, e não vai ter orientação do advogado se for no caso de perícia em relação à perícia médica. Você fica sem orientação quando busca ali o defensor público. Ele apenas vai entrar na justiça para você. Aí você vai ter que se virar com o resto. Então, eu aconselho você buscar sempre um profissional que tem experiência nisso. Então, o BPC não é para sempre, só para você entender. Ah, eu sou idoso, a justiça não vai cortar meu benefício. Olha, se, por exemplo, um filho seu mudar para sua casa, mudou a renda da casa, alguém que mora na sua casa, o filho casou, tem mais uma renda na sua casa, ou o seu genro, sua nora tem mais uma renda na casa, ou então seu esposo, sua esposa, seu companheiro, sua companheira aposentou com um valor maior do que um salário mínimo, né, ou conseguiu um emprego registrado em carteira, o seu benefício, você tem que correr e avisar lá na assistência social. Houve uma modificação da renda na casa, nasceu alguém, morreu alguém, tem menos salário ainda. Se você não fizer essa informação e o governo localizar que houve uma mudança dentro da sua casa, você vai perder o benefício, eles vão pedir todo o dinheiro que você recebeu de volta. Aí você vai ter que procurar um advogado para tentar resolver essa situação. Vai ser mais difícil de resolver essa situação. Então veja bem, pessoas com deficiência, vem aqui nos comentários, olha, o governo passou pelo pente fino, né, meu sobrinho, meu filho, meu neto, e que injustamente cortou o benefício dele que tem deficiência. Não, não é bem assim, tá? O que aconteceu é que mudou a situação e não foi informada lá no Centro de Referência de Assistência Social, lá no CRAS. Como mudou a situação dessa casa, automaticamente é considerado como uma irregularidade, corta-se o benefício. Então, tem pessoas que vêm aos comentários, falam, olha, eu segui as recomendações do canal, fui lá, atualizei o meu CRAS, né, a assistência social, e cortaram meu benefício. Por quê?
Olha, você informou que mudou a renda, você não tem mais direito a participar do programa, você foi retirado. Só que você evitou de ter que devolver aí dezenas de milhares de reais, são cobranças de 50, 60, 80, 100 mil reais de todo o período que recebeu. Você foi justo, foi lá, informou a situação real, antes que o governo descobrisse, cortaram seu benefício, agora a justiça vai devolver o seu pagamento. Como eu disse, procura a ajuda de um advogado, mas não deixa de atualizar. Se você não atualizar e eles descobrirem que mudou alguma coisa na casa, deixou de receber um benefício, começou a receber um benefício, mesmo que esteja dentro do limite legal, é considerado que você causou ali uma irregularidade, você não atualizou as suas informações a cada 2 anos lá na assistência social e vai perder o benefício por isso e pode ter que devolver aí todo o dinheiro que receber de assistência social. Então procure sempre a ajuda de um advogado, dê preferência para os advogados aí perto de vocês. Então, tem diferença entre LOAS e BPC? Nenhuma diferença. LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, é o conjunto de normas, vamos dizer que é a lei que fala o que o INSS tem que fazer através do benefício de prestação continuada, através desse benefício que não é mais pago pelos trabalhadores, é pago pelo governo. Vamos imaginar que o INSS fosse um imposto. Se fosse um imposto que você recolheria todo mês, teria que ser distribuído igualmente entre estados, né, de todo o Brasil. E não, esse dinheiro vai tudo para o INSS, só que infelizmente o governo usa esse dinheiro para outros fins e vive dizendo que o INSS ali tem dívidas. Isso não é uma verdade, o governo usa o dinheiro. O que entra no governo, como o dinheiro de caixa, eles usam como quer. Então, fica difícil, né? O INSS nunca trabalha com o dinheiro que ele realmente tem, porque o governo distribui para fazer ali, né, suas campanhas eleitoreiras, né? Falar, por exemplo, aí, historicamente nós vimos que o INSS construiu estradas, pontes, hospitais e deveria o INSS valorizar o trabalhador, aquele que sim contribuiu com a sociedade. Então, não adianta nada investir no trabalho, na renda do brasileiro, se ele não tem segurança, se ele não tem um seguro social, o INSS. Ele vai trabalhar sem nenhum tipo de segurança, ele não vai gerar frutos para o país. Então, a assistência social não tem 13º, porque não é da Previdência Social, não é pago pelo trabalhador. É uma ajuda que vem do governo, essa sim, através dos impostos. Então, essa ajuda vem do governo federal, só que é organizado e pago pelo INSS. Infelizmente, nós estamos tendo um problema sério agora. Saíram várias informações aí essa semana, agora na segunda quinzena de abril de 2022, que o BPC demora no mínimo 11 meses, então 1 ano aí para conseguir ter acesso à resposta do INSS. Essa resposta pode ser positiva ou negativa, então pode ser que o INSS também negue esse pedido. Aí você vai ter que entrar na justiça, porque se o INSS está demorando tanto, é porque não tem funcionários para trabalhar. Daqui a pouco eu volto com mais informações, eu espero ter tirado essa dúvida. Então não existe diferença, LOAS é a lei e o BPC é o benefício que é pago aí através do INSS. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades para tentar ajudar. Fiquem com Deus, meu muito obrigado pela participação, até o próximo vídeo. Não é inscrito no canal, quer receber as informações, aproveita essa oportunidade porque é de graça, já se inscreva e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.